Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal central do Livro de Mórmon. Então, essa semana nós vamos estudar então o primeiro Nef, capítulo 6. É um dos capítulos mais curtos, do Livro de Mórmon, mas nós temos algumas coisas que nós podemos extrair e aprender. Qual a verdadeira intenção de Nef ao escrever nas placas? O que seria a loucura do ensino de Deus? Quais são as 23 perguntas que o livro de Mórmon responde? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Então, apenas lembrando que aqueles que ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, façam seus comentários. Se tiver alguém que gostaria de fazer alguma pergunta em relação ao livro de Mórmon, independente se é da designação ou não, fique à vontade. Se eu puder responder, eu vou fazê-lo com o maior prazer. E se quiserem fazer os seus comentários, alguma coisa, se não ficou muito clara, fiquem à vontade, por favor, para comentar, e aí eu vou ter o prazer de responder a vocês. Então, no capítulo número 6 de primeiro Nef, nós vamos ler, quero pegar só 2 versículos aqui. Se nós lermos o capítulo inteiro, são na verdade 6 versículos só. Aqui nós vemos o desejo de Nef, qual era o propósito. Ele até disse que ele não escreveria nada nas placas que não fosse o relevante, o mais importante, para aproveitar espaço nas placas e também de só falar das coisas importantes. No versículo 4 ele diz assim: pois tudo que desejo é persuadir os homens a virem a Deus de Abraão, e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, e serem salvos. E claro que ele está se referindo, nós aprendemos no ano passado, no curso do Velho Testamento, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Jeová, no Velho Testamento, e Jesus Cristo agora no Novo Testamento, que nós também conhecemos. No versículo 5 ele diz: não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e aos que não são do mundo. Então, de uma certa forma, o que Nef está ensinando a doutrina aqui, ele está dizendo: olha, se tiver alguém que se ofender com a doutrina aqui, é aquela situação, eu sinto muito. Mas se ele está ensinando a doutrina, mas aquele que como ele diz aqui, que ele escreve em primeiro lugar para agradar a Deus e aos que não são do mundo, ou seja, aqueles que estão buscando viver a vida do Evangelho alinhadas com a vontade de Deus. Então, muito provavelmente, essas pessoas não vão se ofender com a doutrina, mas vão procurar aprender e aplicar da melhor forma possível na sua vida, na sua circunstância, seja ela de ordem pessoal ou não. Então nós vemos aqui que o propósito dele, ele estava instruído aqueles que fossem escrever posteriormente, e nós vemos então até o final do livro de Mormoni, que realmente foi cumprido isso, A gente pode ver que são coisas realmente importantíssimas que são registradas em todos os capítulos do livro de Mórmon, de todos os livros. Então nesse início de introdução desse capítulo, seria importante nós entendermos um contexto, o seguinte: Nef escreveu com o objetivo de persuadir o homem a chegar-se a Cristo. Enquanto estudamos o livro de Mórmon, vamos observar que este propósito foi cumprido. À medida que colocar seus desejos e atitudes em harmonia com a vontade do Pai, como Nef, nós também podemos desfrutar das revelações pelo poder do Espírito Santo. Então, às vezes, muitas pessoas pensam: mas é Nef, se for estudar lá a Yéter, a história do irmão de Jared, mas é o irmão de Jared, Mas é interessante que lá na história do irmão de Jared,
no capítulo 4, versículo 7, diz, o próprio Senhor diz que se os seus filhos na terra exercessem a fé e fizessem as mesmas coisas que o irmão de Jared, no sentido de fé, né, que ele iria mostrar todas as coisas que ele mostrou para o irmão de Jared. Então, Deus, ele é igual com todos, né? Pelo poder do Espírito Santo podemos saber dessas coisas. O que motivava a Nefe a escrever era o desejo de levar as pessoas a Jesus Cristo para que fossem salvas. O presidente Ezra Taft Benson explicou como o livro de Mórmon cumpre esse importante propósito. O livro de Mórmon aproxima o homem de Cristo, fala de maneira clara sobre Cristo e seu Evangelho, atesta a divindade do Filho, a necessidade de um Redentor e de confiarmos nele, dá testemunho da queda, da expiação, dos primeiros princípios do Evangelho, bem como da necessidade de termos um coração quebrantado, espírito contrito e passarmos por um renascimento espiritual. Proclama que temos que perseverar até o fim em retidão e levar a vida moral de um santo dos últimos dias, né? O que é no mínimo esperado, né? Uma outra coisa que nós podemos também, e que é o propósito de Nefe que ele está dizendo, é convidar as pessoas a vir a Cristo, né? Nefe naquela época já tinha ciência de que as coisas que ele escrevia nem sempre agradariam o mundo. De forma similar, muitas das nossas crenças e afirmações não agradam ao mundo moderno. Não devemos temer aos homens, porque a loucura de Deus é a mais sábia do que a dos homens. Então, existe um discurso do Elder Bruce R. McConkie, titulado A Loucura do Ensino, e que praticamente ele detalha a escritura de 1 Coríntios capítulo 1. Se nós formos observar aqui, só algumas coisas que eu gostaria de comentar do 1 Coríntios capítulo 1, que é aqui então, e esse título do discurso do Elder Bruce R. McConkie tem a ver com esse capítulo inteiro, né? No versículo 18, ou melhor, no 17 ele diz assim, ó, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que a cruz de Cristo não se torne vã. Aí no 18 ele diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quer dizer, as palavras, os ensinamentos de Jesus Cristo, para aqueles que perecem, aqueles que estão ainda em pecado, que não desejam se arrepender, né, ela é em vão. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, né? Por isso que esse título cabe bem aqui, porque ele mesmo diz aqui, né, a palavra da cruz é loucura, que é a doutrina. No 21 ele diz, porque na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então muitas coisas que nós ensinamos e aprendemos no Evangelho, para muitas pessoas do mundo, é loucura isso, né? Eu gosto muito do versículo 20, que ele faz várias perguntas aqui. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Então, para muitos, né? Aqueles que não entendem, porque por isso que é importante ir linha sobre linha, né? Que aí nós vamos ligando os pontinhos, né? Para quem já brincou com aquele joguinho de pegar lá uma figura e onde só tem uns pontinhos e nós temos que juntar os pontinhos para descobrir a figura no final. E estudar as escrituras é isso, estudar a palavra do Senhor é isso, é juntar os pontinhos, né? Então por isso que é loucura para o mundo, né? No 22 ele diz, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Então nós vemos que esse capítulo 1 de 1 Coríntios, ele mesmo cita e fala da loucura, né?
No 25 ele fala, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, a loucura de Deus, no bom sentido, né? É as coisas que, para aqueles que não querem estar alinhados com Deus, eles vão dizer que não é verdadeiro, não é bom, né? Não vão fazer. Por isso que chama-se, ou as pessoas falam loucura, né? E aí então, devemos sempre nos lembrar das palavras do nosso amado presidente Monson. Tenhamos a coragem de contrariar o senso comum. Escolhamos sempre fazer o certo mais difícil, em vez de fazer o errado mais fácil. Ao ponderarmos as decisões e tomarmos todos os dias de nossa vida, sejam elas quais forem, se escolhermos a Cristo, vamos ter feito a escolha certa. Então, se a nossa decisão sempre estiver alinhada à vontade de Deus, com as Escrituras, as palavras do profeta, nós vamos estar no bom caminho, né? Esse de um discurso do presidente Monson intitulado Escolhas, da Liahona de abril de 2016. Quem quiser ler na íntegra, né? Então já sabe. E tal como o Nefe aqui, podemos e devemos persuadir todos a virem a Cristo. Nosso exemplo e testemunho são duas formas eficazes para isso. Que possamos fazer as melhores escolhas e que elas estejam sempre pautadas no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Então, alinhada, ou no caso, pautada, né? E algo interessante, por isso que a importância que Nefe deu para se escrever o que era relevante, não perder tempo, não escrever coisas que, sabe, só ia tomar espaço nas placas, né? Por isso que ele diz lá que o propósito maior era que todos sentissem o desejo de seguir a Cristo, né? Então, tinha que fazer dessa forma. Então, nós vamos ver aqui, o livro de Mormon tem 23 perguntas, que é respondida pelo livro de Mormon, e que muitas vezes é equivocado no mundo, né? E mesmo usando a Bíblia, às vezes dá dupla interpretação. Por isso que é importante a gente conhecer a doutrina, né? A base, né? Através das palavras dos profetas, através, né, da própria Escritura, e buscar realmente entender o seu real significado. Então, essas 23 perguntas respondidas pelo livro de Mormon, eu vou passar elas aqui, mas eu gostaria, infelizmente, nós não vamos, na verdade, ler as escrituras todas, mas vocês vão notar que das perguntas vai ter as escrituras, pelo menos algumas que respondem. Talvez não vai ter algumas que talvez alguém vá lembrar, não vai estar nessa lista, mas você pode adicionar depois aí no seu estudo. Então são perguntas que o livro de Mormon responde, que a Bíblia não responde a maior parte dessas perguntas, e se responde não é tão claro quanto o livro de Mormon, né? Então vamos ver as perguntas quais são aqui. Então são 23 perguntas, ok? A primeira pergunta: será que a Bíblia contém toda a palavra de Deus? Então lá em 1 Nefe 13, 2 Nefe 29 nos responde isso. A segunda pergunta: quais as outras ovelhas a que Jesus se referia em João 10,16? Quando ele falou, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, não é de Jerusalém, mas me convém agregar. E se nós formos ver lá, por exemplo, o terceiro Nefe, ele repetiu isso para o povo nefita, dizendo que essas outras ovelhas também não eram nem de Jerusalém e nem das Américas, mas tinha outras ovelhas que são as 10 tribos, né? Que estão perdidas para nós, mas não para o Senhor. A terceira pergunta: como pode uma pessoa saber que o livro de Mormon é verdadeiro? Então isso é algo importante, né? E essa é uma das escrituras que mais a igreja usa, né? Principalmente os missionários de missão, quando eles convidam as pessoas a orar sobre o que eles estão ensinando, usa essa escritura, dizendo que se alguém se interessar, né? E com honestidade genuína,
realmente saber a verdade, em Moroni 10, 3, 5, é claro o processo que acontece isso, né? Então, é a resposta. Na quarta pergunta, como pode um desejo de crer transformar-se em uma fé poderosa? Em Alma 32 fala-se muito sobre fé, em terceiro Nef 12 também. Então, estudando essas escrituras, nós vamos entender e vamos saber qual é a resposta. Quinta, qual é o propósito da existência do homem, né? A escritura que está aqui é uma escritura, inclusive, de domínio do seminário, segundo Nef 2:25, que o homem nasceu para ser feliz, né? Para ser alegre. Então, esse é um dos propósitos, ok? A sexta pergunta, como pode o Senhor ser ao mesmo tempo justo e misericordioso com o seu povo, né? Então, como é que pode uma pessoa ser ao mesmo tempo isso, justo e misericordioso? Então, estudando Alma 34, o capítulo todo, e 42, o capítulo todo, nós vamos entender claramente a resposta. A sétima, o que acontece ao nosso espírito quando morremos? Às vezes as pessoas perguntam, né? Daí as referências para nós podermos estudar, ter um jeito de guardar conosco, se quiser, né? Mas para nós podermos ensinar. Nós vimos aqui em algumas aulas já sobre a importância da ressurreição, das promessas recebidas, né? O que acontece, a oitava, como pode alguém transformar suas fraquezas pessoais em força? No livro de Éter, então, nós aprendemos isso. A nona pergunta é, o que aconteceu na América quando Jesus nasceu em Brasília? O que acontece? O que aconteceu na América quando Jesus nasceu em Belém? Essas escrituras também respondem. A décima, o que ocorreu na América quando Jesus foi crucificado em Jerusalém? Ao mesmo tempo, o livro de Mórmon registra o que estava acontecendo em Jerusalém, e nesse momento que Jesus foi crucificado em Jerusalém, o que aconteceu para o povo das Américas? Então houve sinais, né, que mostraram que Jesus foi crucificado. A 11ª, o que testemunhamos ao Pai quando aceitamos ser batizados? E a 12ª, por que Jesus Cristo foi batizado? Também, segundo Nef 31, que é a doutrina de Cristo, explica a respeito disso. A 13ª pergunta, o que é exatamente o Evangelho de Jesus Cristo e como o Salvador a definiu? Então, lá em 3º Nef 27, nós vamos entender isso. E é importante essas perguntas, porque às vezes as pessoas, amigos, que nós estamos falando do Evangelho, ou as pessoas interessadas, às vezes vão fazer perguntas. E é muito bom é lógico que nós talvez não vamos ter resposta para todas as perguntas, mas eu acredito que para a maioria nós podemos. Se nós estudarmos a Escritura, temos anotações, né, nós vamos conseguir. 14ª, por que foi necessário o sacrifício expiatório de Jesus Cristo? Então, em 2 Nef 9, Alma 34, explica de forma bem clara isso. 15ª, até que ponto são os homens responsabilizados por suas escolhas e atos? Então, ainda volta aquele assunto, né? Que os homens vão ser punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão, né? Então, não adianta colocar a culpa nos outros. Quem tem que se arrepender é o dono do pecado, né? Então, segundo Nef, responde isso, Elamã, a Alma. 16ª pergunta é, acaso preciso de arrependimento e batismo das criancinhas? Então, eu gosto muito dessa escritura. Moroni 8, ele é bem claro e bem direto, né? Aqueles que pensam que a criancinha precisa ser batizada, o Senhor diz que eles estão no fel da amargura e nas cadeias da iniquidade. Porque aquelas pessoas que pensam que as crianças precisam ser batizadas porque elas têm pecado, né? Então vamos lembrar que nós nascemos num mundo em pecado e a idade de responsabilidade é reconhecida pelo Senhor por revelação, é 8 anos. Então a partir de 8 anos, aí sim a criança precisa ser batizada.
mas antes disso não. E aí ele faz a comparação, dizer que aquele que pensa que criancinha precisa ser batizada, então ele está em iniquidade, né? Ele não aceita a revelação. Né? A 17ª, então, será que o Senhor sempre protege justos contra os injustos? Aí nós vamos descobrir aqui em Alma 60. Okay? E a 18ª, como um profeta que viveu 600 anos antes de Cristo descreveu nossos dias? Então, porque às vezes é uma pergunta interessante no sentido de falar para as pessoas. Né? O livro de Mórmon, apesar dessas 23 perguntas serem um desafio para mostrar que o livro de Mórmon ele está alinhado com a Bíblia, com as palavras dos profetas, né? Mas os nossos dias hoje, né? Néfico lhe descreveu isso. Então, lá no segundo Néfico 28. E o restante das perguntas agora, para encerrar, 19ª, quais são as coisas pelas quais devemos orar? Então essa escritura nos dá ideias. Por que não devemos procrastinar nosso dia no dia do vencimento? Aí também, se nós podemos observar, a procrastinação é um dos maiores erros que as pessoas cometem, né? O que é procrastinar? É você empurrar para frente. Eu me arrependo amanhã, eu faço amanhã. E de repente vai chegar um momento que não vai dar mais tempo, né? A 21ª é como será nosso corpo após a ressurreição? Talvez é uma pergunta que alguém vai fazer. Então lá em Alma 40, Alma 11, vai nos ensinar isso. No 22, somos salvos pela graça ou pelas obras? Ou pelas as duas, tanto a graça quanto as obras. Essas escrituras nos ensinam isso também. E a última pergunta, no mundo tão cheio de vozes conflitantes, como julgar o que é bom e o que é mal? Então, em Moroni 7, que eu gosto também muito, é uma resposta que aqui diz, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que a pessoa não se sente bem e tal, não é de Deus. E tudo aquilo que a pessoa se sente bem, é coisa boa, né? E não precisa vir só da igreja, mesmo muitas coisas fora da igreja são boas. Por isso que nós acreditamos, né, em uma regra de fé, diz que aquilo que for de boa fama, que for bom, nós vamos fazer, acreditar também. Certo? Então, essas 23 perguntas é uma visão para nós podermos ter o quanto nós podemos usar o livro de Mórmon. Eu penso que se nós pudéssemos estudar o livro de Mórmon com mais afinco mesmo, com mais dedicação, diligência, nós vamos ter resposta para muitas perguntas, tanto para nós quanto para as pessoas que fizeram as perguntas. Né? A única coisa que nós temos que pagar o preço, né? E nos tornarmos, como o Helder Uchtdorf fez certa vez o desafio, que os membros da igreja têm que se tornar especialistas nas doutrinas. Né? E por fim, então, a escritura de 1 Néfico 6, 4, 5 é o propósito disso tudo. Né? São, na verdade, 6 versículos só esse capítulo, mas que eu acredito que se resume esses 2 do que nós falamos aqui. Pois tudo que desejo é persuadir os homens a vir a Cristo. Então imagine a posição de Néfico, e a única preocupação dele era que as pessoas pudessem estar recebendo a mensagem. Né? Depois ele falou, não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e aos que não são do mundo. Ou seja, quem não é do mundo está alinhado com Deus, também agrada a Deus. Né? Então, as palavras dos profetas é para esse grupo de pessoas. Ok? Então, esse capítulo é um capítulo bem curto, mas é muito importante. Se vocês viram, nós usamos aqui alguns minutos e nós conseguimos identificar e verificar, né, a importância dos registros, a importância de ensinar, quando ensinarmos as coisas que são importantes, não perder tempo com coisas interessantes. Né? De certa forma, espiritualmente, né, falando, não usar as placas para escrever coisas que não tem muita relevância. Então,
nós possamos pensar a respeito disso também. E aí então eu encerro, e a próxima aula então nós vamos estudar 1º Nef, capítulo 7. Espero que vocês possam ter gostado e lembrar que aqueles que não se inscreveram no canal da Central do Livro de Mórmon, que possam se inscrever. Aqueles que desejarem também assistir outros vídeos meus, eu tenho um canal no YouTube intitulado Ramilfo Ensina, que já desde o ano passado inteiro eu tenho vários, eu fiz o estudo Vem Segue, né, do Velho Testamento, que já está lá, e muitos outros estudos, tem parábolas, tem outros estudos de Escritura. Então quem quiser também acessar o meu canal Ramilfo Ensina, né, assim como aqui na Central do Livro de Mórmon, com esse curso do Livro de Mórmon. Eu espero que eu possa ter ajudado e contribuído, e até a próxima aula.